Todo mundo comigo? Tá vendo aí, Samir? Bora lá. Como conversão de orçamentos, transforme orçamentos em vendas, tá? Então, o que vocês vão aprender hoje aqui? Primeiro, o que eu vou compartilhar com vocês é quais são os comportamentos de um vendedor que é batedor de meta. É aquele que olha assim e fala, missão dada, missão cumprida, amigo. Joga no peito que eu domino aqui e eu faço o gol. Eu vou para cima e faço a coisa acontecer. Quais são os comportamentos? Existe um padrão de comportamento. Então, a gente pegando aqui todas as lojas, a gente acompanha dezenas de empresas. Em toda essa nossa experiência, mais 10 anos de experiência, 7 anos de Open e Sydney, 11 anos. É nítido, assim, existe um padrão de comportamento dos vendedores que mais têm resultado, dos vendedores que menos têm resultado. E o que eu vou compartilhar com vocês é um checklist. E vocês vão olhar o que eu estou tendo e o que eu não estou tendo. O que eu estou mais ou menos e o que eu não estou fazendo, porque vocês vão anotar isso, tudo tem que transformar num plano de ação, tá? Então, eu vou compartilhar quais são esses comportamentos, as boas práticas, para vocês meter a mão na massa a partir de amanhã, já do dia 1º, e já começar o mês, ó, acelerado, tá? Segundo ponto, o que vocês vão aprender? 5 etapas de um processo de vendas. Tem uns que falam que vender é um dom. Outros falam, não, vender é uma ciência. E eu digo, vendas é um processo. Vendas é um processo. E é o que nós vamos compartilhar com vocês, é um modelo de um processo que vocês vão poder adaptar cada um para a sua realidade, junto com os gerentes e os empresários também. Vendas é um processo, a gente sintetizou em 5 etapas principais e vamos compartilhar com vocês. E aqui é a essência do treinamento, que é como fechar mais vendas, onde nós vamos abrir aqui alguns pontos fundamentais de como converter orçamento, quando o cliente chega e fala, tá caro. Tá caro. Todo dia vocês escutam isso, né? Tá caro. No concorrente tá mais barato. E aí nós vamos trazer para vocês um caminho, uma abordagem para contornar mais objeções. Ninguém vende para 100%. Jesus desceu na terra, pregou o evangelho, nem ele converteu 100%. Então vocês não vão converter 100% também. Mas vocês vão converter mais. Tá? E a taxa de conversão muda drasticamente o jogo de qualquer vendedor e de qualquer empresa. Então, nós vamos compartilhar esses 3 pontos. Como é que você pode se comportar a partir de amanhã para fechar mais venda e ter mais resultado e bater meta? O que você vai fazer para atender um cliente, começo, meio e fim? E o que fazer especificamente quando o cliente fala que está caro, que você não tem um produto no estoque, que o prazo de entrega não atende a expectativa, que a condição de parcelamento não é a mais favorável? Como é que você reage dentro dessa condição para fechar mais vendas? Esses são os 3 tópicos que nós vamos passar aqui com vocês. Todo mundo comigo? Uma água aqui. Bora lá. Eu relacionei aqui 7 comportamentos-chave de todo vendedor, tá? O primeiro deles aqui, desses 7 comportamentos que vocês precisam desenvolver, tem isso aqui, amigo, na veia, tá? Isso aqui tem que ser estampado assim na cabeça do vendedor, amigo. Fazer parte da identidade do vendedor. Porque se não tiver isso aqui, esquece que você não vai prosperar, esquece que não vai crescer. E até queria fazer um combinado aqui com vocês. Vocês preferem que eu fale de forma mais tranquila, mais polida ou de forma mais direta? E aí pode ser que eu pegue pesado. Vocês estão preparados? Pode ser assim? Eu prefiro pegar mais pesado, ser mais objetivo. Pode, Marcelo? Pode, né? Marcelo Mota. Ó, beleza. Então vou jogar duro com vocês, tá? Treino pesado, jogo leve. Beleza? Aqui é um treino, vamos treinar, treinamento. Então vou treinar pesado, tá? Pro jogo depois do dia a dia ficar leve. Com relação a esse primeiro ponto aqui, é um dos principais, tá? Vendedor sem ambição, sem um boleto para pagar, sem uma samambaia para regar. Esse cara prospera dentro de uma empresa, cara? Sim ou não? Não, né? Não prospera, amigo. E tem vendedor, não são vocês, tá? São vocês aqui, é vendedor de outras empresas, não é nosso cliente ainda. Tem vendedor que parece que você tem que amarrar um caminhão e puxar, cara, porque o cara não vai, sabe?
E aqui, nenhum empresário vai ficar na cola de um vendedor 24 horas por dia, ou 8 horas por dia. Não vai. Então, a motivação do vendedor tem que vir internamente. Motivação é motivo que gera ação. E para ter ação, precisa ter um bom motivo. Você tem os boletos para pagar, precisa ter uma casa financiada. Algum trem que tem que ter um motivo ali para eu ganhar 2.000, querer ganhar 3. Para eu ganhar 3, querer ganhar 4. Para eu ganhar 4, querer ganhar 5, 6, 7, 8. Precisa ter um motivo, um bom motivo, uma ambição, um desejo, um sonho para realizar na vida. Tá? Os empresários todos têm isso, porque senão nem seriam empresários. Então, o vendedor é aquilo que... Eu gosto muito da profissão de vendedor, porque é o que mais se aproxima de um empreendedor, de um empresário. Vendedor, amigo, tem que ter fome, tem que ter apetite, tem que pular da cama e falar o seguinte, eu vou para cima, eu vou fazer acontecer. E isso é um motivo interno de cada um, não adianta o empresário brigar, pegar no pé, não adianta. Aqui mesmo na minha empresa, quando eu vou contratar um vendedor, faço 2 perguntas. Qual que é teu maior sonho? Qual que é a tua visão de você quer estar daqui 2, 3 anos? Se eu te pagar um salário fixo bom e uma comissão variável que pode extrapolar o fixo bom, o que você prefere? Se o cara fala para mim que prefere o fixo, ele nem está enquadrado dentro da minha cultura. Porque eu sei que ele não tem fome, não tem apetite de querer prosperar e crescer. E isso aqui não vem do gerente, não vem do dono, isso aqui é um motivo interno. Tá? Então, se você é um vendedor, você não tem isso aqui claro, talvez você está na posição errada. Você precisa ter isso aqui, precisa ter sangue no olho, nutrir dentro do seu coração esse motivo para crescer, prosperar na vida e desenvolver. Tá? Mas a empresa não proporciona um ganho. Amigo, tenha certeza, todo empresário entende quando o vendedor é acima da média, ele se dedica, ele tem resultado, o número não mente. Contra dados, não argumentos. E a gente acompanha isso de perto e nós vamos ver esse número. Mas se o dono não der a oportunidade para você na empresa que você está, arruma outro serviço, vai para outra empresa. E tá tudo bem, contanto que você cumpra o teu sonho, seu desejo, você prospera na sua vida. Eu falo para o meu vendedor aqui, tá tudo bem, amigo. Só que enquanto vocês trabalhar aqui dentro da minha empresa, vocês têm que ter vontade de crescer. O que não dá é para ficar aqui dentro e ficar estagnado. Tá? Todo mundo aqui tem esse requisito? Fome, desejo, crescer, prosperar? 100%? Dá um joinha aí, todo mundo. Quem não der, eu tô entendendo que não quer que prosperar e crescer aqui. Bora! Aí, Igor. Show de bola, todo mundo comigo. Que delícia, é isso aí. Maravilha. Então, isso aqui não vem de externo, é uma motivação interna, tá? Tem que ter esse desejo de prosperar e crescer. Segundo, vendedor tem que ter proatividade. O que é proatividade? É iniciativa. É ir para cima, é fazer acontecer. Pô, se o dono tem que ficar pegando o teu pé, o gerente tem que ficar pegando o teu pé para você ligar e fazer um fechamento de uma venda que você vai ganhar comissão, tem alguma coisa errada. Isso aqui tem que ser uma motivação interna, genuína e real de todos vocês, porque vocês vão ganhar mais comissão. Se tiver alguém aqui que não ganha comissão, depois vocês falam comigo, né? Vamos botar a comissão para vocês. Beleza? Porque precisa ter isso aqui. Tem que ter iniciativa, tem que ter proatividade. E tem pessoas, né? Tem colaborador que vê a sujeira no chão, chuta, passa por cima 3, 4 vezes, não pega. Não tem iniciativa, bicho. Isso aí não dá certo, não. Tem que ter vontade de fazer as coisas acontecer, tá? Enxergar fora da caixa, pensar em oportunidade de melhoria. Porque, acredite, Deus, o universo, o mundo vai conspirar a teu favor quando você for alguém que mete a mão na massa e faz a coisa acontecer, tá? Acredito muito nisso. Outro ponto importante aqui, vou deixar esse aqui por último. Técnica. Seguir um processo. Todo vendedor precisa ter um passo a passo. Senão fica assim, é da minha cabeça. Sabe? É da minha experiência, é da minha cabeça. Não, tem que ter tem que ter uma técnica. Tem que ter um passo a passo, que é o que eu vou compartilhar aqui com vocês. Outra coisa que todo vendedor tem que ter, pelo menos um pouco, de organização. Como é que eu fecho uma venda se o cliente vem e eu não marco nem o nome do cliente no telefone? Como é que eu fecho uma venda se eu não anoto a data que eu tenho que ligar para o cliente, o horário? Como é que eu organizo essa informação? É no sistema? É num papel de pão? É numa planilha? É num caderno? Algum lugar. Se eu sou vendedor e não sou minimamente organizado, eu não vou prosperar. Porque eu não tenho agenda,
eu não anoto as informações, eu fico perdido, tá? Então, esse é um ponto extremamente importante, é um comportamento chave de um vendedor bom, que prospera. O cara vai lá, entra o cliente, ele anota o nome, lança o orçamento no sistema, coloca o telefone do cliente lá. O cliente fala, eu vou pensar, ele chega num ponto que o cliente vai pensar, vai falar com a esposa, combina uma data, um horário, ele anota no caderno, pega o telefone e liga. Porque ele anotou, porque ele tem controle. Quando o gerente pergunta, ele fala, tá aqui, ó, peraí. Pega meu caderninho aqui, ó. Eu vou dar uma olhada. Falando em caderninho, olha o tanto de anotação do meu caderninho aqui, ó. Tem planilha, tem CRM, tem sistema, tem tudo. Bota no caderno, anota, tá? Então tem que ter um mínimo de organização. Conhecimento, e é isso que vocês estão vindo buscar aqui, que é conhecimento. Se eu sou um vendedor, eu não vejo um vídeo no YouTube. Vocês estão aqui, mas tem vendedor que nem se dispôs a estar aqui. Vocês estão aqui, mas teve empresário que mandou o link do treinamento, o vendedor falou, pô, treinamento, trabalhei pra caramba hoje, tô cansado, último dia do mês. Eu vou descansar, eu vou ficar de boa. Mas vocês estão aqui porque vocês já são acima da média. Tá? Se a gente for contar quantos vendedores nós temos na nossa base de clientes como um todo, são muitos. E não está aqui, sei lá, acho que 10%. Então, assim, uns 20%, sei lá, 30%. O ponto não está 100%, deveria estar. Então, se não está, é porque vocês estão acima da média, tá? Isso é importante, porque vocês estão aqui para buscar conhecimento. Agora, você precisa sempre estar atento ao quê? Nutrindo minha mente de informação, vendo vídeo no YouTube, eu estou lendo um livro sobre vendas. Quem aqui já leu algum livro sobre vendas aqui? Levanta a mão. Qual que é o vendedor que leu um livro? Felipe, o Genival, quem mais? Deixa aí eu até liberar aqui minha câmera para eu ver. Ó, uma galera, hein, meu? Show de bola. Letícia, Felipe Marinho, Vilmar. Ó, que legal. A Stephanie, Michael, o Rômulo. Top demais, meu. Por quê? Porque eu estou buscando conhecimento. Se você está buscando conhecimento, você já sai na frente, tá? Porque muitos vendedores falam, não, isso aqui eu vou levando, eu vou tocando. Se você está buscando conhecimento, você tem um comportamento de um vendedor campeão. Outro ponto aqui que é uma característica extremamente importante de um vendedor de alto nível, de alta performance. Resiliência e paciência. Meu, tem que ter paciência. Você tem que ter paciência com o cliente chato, tá? Porque nem todo cliente tem razão, tem cliente que é chato pra caramba. Você tem que ter paciência, por quê? E resiliência. Porque você tem que perseverar para fechar uma venda com o cliente, que às vezes não te responde, te ignora. Você manda mensagem, você liga, ele não atende. Só que você persevera, e quem persevera alcança, né? Talvez não em 100%, não, obviamente, em 100%, mas você pode ter uma taxa de conversão melhor porque você é resiliente, você aguenta a pancada, você vai para cima. Virou mês 31, bateu meta. Maravilha, mês que vem, abril, começa tudo de novo. Tem que aguentar, amigo. Tem que ir para cima, tem que ter resiliência e persistência, tá? E isso também está conectado com uma última competência que nós listamos, que é o controle emocional, tá? Acredite, ó, o cliente, ele faz assim, ó, ele fareja quando você está desesperado para bater uma meta. Quando você já chega entregando todo o desconto que você poderia dar depois de uma negociação longa, você já entrega de cara. O cliente sente, o cliente sabe e o cliente percebe. Quando o vendedor quer, está desesperado para fechar uma meta, o cliente faz, ele segura. Por quê? E outra, e quando o cliente percebe que você está desesperado, é aí que ele vai querer te sugar, amigo. É aí que você deu 5%, ele quer 10%. Você deu 10%, ele quer 15%. Você deu 15%, ele quer 20%. Tá? Por quê? Por conta desse posicionamento. Então, o vendedor, ele precisa ter controle emocional. É fundamental, ter equilíbrio. Conseguir colocar as palavras, demonstrar que você não está desesperado para vender. Que você está lá focado em resolver o problema dele, o que é muito diferente. Você trouxe, o cliente está ali, você quer fechar com ele. Porque você quer ajudá-lo, não porque você quer ganhar mais comissão. Porque o teu foco principal é agregar valor para ele. Tá? Então, assim, deu uma passada aqui, porque eu entendo que o processo é importante, como fechar a venda é importante. Mas se faltou ambição, faltou técnica, faltou organização, algum desses pontos aqui,
Não adianta ter processo, amigo. E também não adianta querer vender, fazer fechamento. Adianta eu falar que todo um processo de venda e uma técnica de fechamento se o vendedor não tem ambição? E para ele tanto faz? Adianta alguma coisa? Não adianta nada, né? Então, isso aqui são competências-chave que todo vendedor precisa desenvolver para ter resultado, tá? Todo mundo comigo aqui? Dá um joinha de novo aí. Joinha, todo mundo comigo? Boa. Ó, como fazer um atendimento de excelência? Porque se eu quero fechar uma venda, o fechamento da venda é uma das últimas etapas da venda. Se eu não faço todo o passo a passo bem construído, eu não fecho a venda lá na frente. Não adianta depois eu querer brigar por orçamento se eu não fui simpático. Se eu não criei rapport com o cliente, que é uma conexão, né? Rapport é uma conexão, é um espelhamento. Quando você olha, você fala, gostei desse cara, gostei do Marcelo, gostei do João Vitor, gostei do Igor. Quando o cliente faz isso, é metade do caminho andado, amigo. Então, não adianta falar lá da técnica se você pecou aqui. Aqui você não pode pecar. Então, aqui, ó, meu, basicão, né, meu? Ser simpático. Chamar o cliente pelo nome e evitar apelido. O som mais importante que o Felipe que está aqui, que o Marcelo, que o Adilson, que o Samir, que esse pessoal pode ouvir, é o nome deles. Não tem palavra nenhuma mais importante do que o nome. E aí, o vendedor não pode ficar, cara, meu rei, que mais? Apelido. Cada região fala de um jeito, né? Ô, mano, falou, mano. Mano. Aí é para acabar, né? Ó, então assim, vocês precisam chamar pelo nome, de forma educada, de forma cortês, tá? Isso cria conexão, o cliente valoriza. Isso é super importante. Conhecimento técnico do produto. Se eu estou vendendo um produto, eu preciso conhecer do que eu estou vendendo. E aí, eu sei que uma loja que vende lá do básico ao acabamento tem mais de 10 mil itens. E é muito difícil dominar tudo em pouco tempo. Então, o que você pode fazer aqui, meu conselho? Busca direcionamento, fala para o gerente da loja, para o diretor, ó, essa linha de produto eu não conheço. Eu não conheço de piso e revestimento e eu gostaria de conhecer para eu poder vender mais esse produto que é lucrativo e tem um ticket médio alto e vai alavancar minha venda. E busca, tem interesse, né? Iniciativa, proatividade para buscar esse conhecimento. Por quê? É horrível quando você vai numa loja comprar algo e parece que você conhece mais do que o próprio vendedor sobre aquele produto que ele está vendendo. Sim ou não? É ruim pra caramba, né? Você vai lá, parece que você domina mais do que eu já comprei, por exemplo, celular, fui na loja de celular, de computador, para comprar o equipamento e parecia que eu conhecia mais do que a vendedora. A Marine colocou um ponto importante aqui, né? Deixa eu fechar só a janela. A Marine falou de achar que tem intimidade, chamar de amor. Aí extrapola, né, meu? Aí você já rompe o que deveria fazer, que é criar conexão, aí você quebra a conexão. Outro ponto importante aqui é a capacidade de resolver problemas dos clientes. O cliente entrou na loja porque ele tem um problema. Ou ele está fazendo uma reforma, está construindo. Ele precisa entender que você está ali para sanar o problema dele. Às vezes o vendedor, de tanto conhecimento que ele tem, ele consegue dar uma consultoria. Esses dias eu fiz uma manutenção aqui em casa, junto com o meu sogro, né? E a gente estava instalando aqui a máquina de lavar da minha esposa, de lavar louça. Máquina de lavar louça. Ela comprou uma máquina nova, a gente estava fazendo a instalação, tinha que fazer quebrar a parede, fazer todo um trâmite aqui. E aí, eu e ele, a gente não sabia exatamente como fazer. Fomos numa loja de materiais de construção. O vendedor era especialista em tubos e conexões, conseguiu dar todo um direcionamento para nós, facilitou muito. Ele falou, usa isso, faz assim, assim, assim. Você vai gastar menos e vai resolver teu problema. Poxa, é outra experiência. Eu entrei lá sem tanto conhecimento para comprar e eu expliquei o que eu precisava, ele conseguiu me ajudar. Tá? Esse é um ponto super importante. E ter a capacidade de resolver o problema dos clientes. Receber o cliente com atenção e respeito. Básico, né? Não precisa nem falar. Aqui, pessoal, vale o seguinte. O cliente entrou na loja, aí depende da cultura da loja, mas na maioria de vocês,
o vendedor tem que ir até o cliente, não esperar o cliente ir até o vendedor. E aí aquele balcão que fica lá, né? Fica todo mundo atrás do balcão, e às vezes o cliente tem que chegar até o balcão. Então, quando você demonstra engajamento, você vai até o cliente, você demonstra interesse. Você está comunicando o seguinte: eu quero resolver teu problema. Eu quero agregar valor para você, eu quero te ajudar. Então eu recebo ele, sorriso no rosto, sou simpático, recebo com atenção, levanta a bunda da cadeira. Entendeu? É fazer valer, certo? Criar o rapport, eu já falei, que é o espelhamento, tá? Sempre conectando com o cliente, olho no olho, sorriso. Ou seja, mas tô triste hoje, cara, tu quer que eu sorria? Amigo, bota uma roupa de alguém contente, né? Na programação neurolinguística, a gente fala de vestir uma roupa. Você pode até estar... Tem dias que a gente está bem, tem dias que a gente está mal. Isso vale para todo mundo. Mas se você quer bater meta, você faz esse esforço, adapta e consegue gerar esse valor para o cliente. Bom, reconhecer o erro sempre que necessário. Falhou, atrasou uma entrega, teve um problema, reconhece o erro. Errar é humano, arrepender é divino. Beleza? Isso aqui é um valor super importante. E desenvolver a confiança do cliente. Que ninguém estaria aqui, nenhum dos empresários daria dinheiro para a Open, tá? Ou nenhum empresário daria dinheiro para vocês e vocês trabalhariam com os empresários se não houvesse um elo de confiança aqui. Vocês não estariam aqui já há alguns minutos comigo sem confiar em mim, tá? Não é obrigado. Mas estão aqui por quê? Porque confiam. E se confiam, estabelece um relacionamento, uma conexão. Então, o ponto-chave de qualquer negociação é a confiança. Pode perceber, quando o vendedor confia em você, você pula algumas etapas, ele não vai ficar chorando tanto desconto, ele vai reconhecer mais o teu valor. Por quê? Porque ele confia. Agora, quando o cliente não confia, você tem que trabalhar para criar essa confiança. Como, Sidney? Criando um rapport, sendo gentil, se preocupando, gerando valor. Tá? Fez sentido esses pontos, pessoal? 8 pontos importantes aqui. Sim ou não? Sim. Thiago, Stephanie, Suzana, Micael, Felipe. Bom demais. Vamos seguir. Vou mandar bala aqui para a gente poder ganhar tempo, hein, meu? Senão... Vamos para o processo de vendas? Vamos falar aqui do processo de vendas que eu sintetizei em 5 etapas, desde que o cliente entra na loja até o pós-venda. Beleza? Papel e caneta na mão, bora lá. Primeira etapa aqui, né? Que é o processo do cliente entrar na loja e você demonstrar interesse, acolhimento. Quem é que não deseja ser bem acolhido ou recebido, amigo? Tá? Então, a primeira impressão ela é crucial para criar um relacionamento de confiança. É a primeira impressão que fica, né? Então, principalmente para clientes novos que entram na loja, que ainda não conhecem vocês, quem é vendedor novo, que não conhece o cliente, tem que ter interesse, tem que causar uma boa impressão. E aí, para isso, eu preciso fazer o quê? Demonstrar interesse genuíno ao vê-lo entrar na loja. Ir ao cliente de forma proativa, com um sorriso no rosto. Falei disso agora. Cumprimentar o cliente de forma calorosa e amigável, perguntar o nome do cliente, oferecer um café, uma água antes de iniciar o atendimento. É o beabá, né? Beabá, não é, Felipe? Precisa ter isso aqui, gente. Se eu não... mas sim, fazer isso com todo mundo? Ué, você não quer vender para todo mundo? Tem que fazer. Tem que ser gentil. É padrão, tem que ter boa energia. Quem é que gosta de lidar com gente desanimada? Gente para baixo? Quando você tem iniciativa, vai para cima, facilita tudo. A venda não é lá na ponta quando o cliente pergunta o preço. Tá? A venda não é lá na ponta quando você está brigando para fechar o orçamento. A venda começa aqui, ó. Aqui já começa a venda. Vamos lá. Bom dia, seja muito bem-vindo. Aqui eu usei o exemplo da Campo Verde, né? Quem está da Campo Verde aqui, eu coloquei o nome da Campo Verde, só como um exemplo. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui a Campo Verde. Meu nome é fulano de tal, qual que é seu nome? Posso te ajudar? Tudo bem? Gostaria de um café, uma água aqui enquanto a gente conversa? Levar o cliente até a mesa para fazer orçamento, acompanhá-lo até o local dos produtos. Eu levo ele até a gôndola, a prateleira, pergunto o que ele precisa. Primeiro, esse aqui é onde você cria rapport, confiança. Tá? É o ponto fundamental e o início dessa abordagem. Essa é a primeira etapa, pessoal.
Tranquilo aqui, né, meu? Que não tem novidade para vocês, né? Todo mundo já sabe isso aqui, né? Boa. Segunda etapa. Abordagem, identificação das necessidades, escuta ativa e rapport, que essa palavra em inglês aqui, é bom que vocês vão todo mundo aprender, né? Rapport é conexão, é espelhamento. É uma técnica de vendas. Quando o cliente entra aqui, eu tenho certeza que eu fiz isso aqui com todo mundo, quando foi eu que vendi. Entrou o Marcelo, que eu tô vendo o Marcelo aqui rápido, lá de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Marcelo entrou na reunião, eu falei, ô Marcelo, você tá bom? Tudo bem? Meu amigo, que cidade você tá falando? Eu tô falando de Teófilo Otoni, Minas Gerais. Meu amigo, meu pai é mineiro. Meu pai é mineiro. Só não pode mentir, né? Tem que falar a verdade. Senão o cliente descobre, você já rompeu a confiança dele. Meu pai é mineiro. É sério? De que lugar? Da cidade de tal. Pô, que bacana. E como é que tá aí o clima? E não sei o quê. Eu tô fazendo o quê? Criando pontos de semelhança. Tá? Conexão. E esse é um ponto que todo vendedor precisa fazer, mas não é ser forçado. É um negócio natural. Tá? Quando eu fiz isso com o Samir, com o Zé que tá aqui, com o Felipe, com o Ronaldo, todo mundo. Quem passou pela minha mão, só no ano passado, sei lá, acho que eu fiz mais de 1 milhão de venda de mentoria, de consultoria. Eu, sozinho. Então, assim, como é que a gente faz isso? Criando processo. E isso aqui é um processo de venda. Então, abordagem, identificação da necessidade, escuta ativa e o rapport. Aqui, pessoal, um ponto importante, ó, parece um detalhe isso aqui. Escuta ativa. Escutar é diferente de ouvir, né? E mais do que falar, um vendedor tem que saber ouvir. Porque tem vendedor que depois que quer fechar a venda, fica despejando informação para o cliente. E o cliente não quer nem saber. O que ele quer entender é o seguinte: será que essa é a minha melhor escolha, fechar nessa empresa? Será que é melhor não fechar com o concorrente? O vendedor, para entender qual que é a barreira, ele precisa ouvir. Ele precisa ser cirúrgico na hora de ouvir. E tem vendedor que só quer falar, e o cliente não quer ouvir, cara. O cliente, ele precisa que você ouça ele para você ser assertivo e no alvo. Então é aqui que você começa o teu trabalho de vendedor. Porque ser vendedor é uma coisa, tirar pedido é outra. Tem cliente que entra na loja, ele vai lá e tira pedido. O trabalho com vocês aqui é desenvolver para o cliente que está decidido a não fechar, você converter ele e ele fechar. O cliente que entra na loja para cotar, para comprar depois, você conseguir fechar na hora. Esse é o trabalho do vendedor. Vamos lá. Objetivo, ter uma visão clara do projeto do cliente. O cliente entrou na loja, você precisa entender. Aqui alguns exemplos de pergunta, né? Em que tipo de projeto você está trabalhando atualmente? É uma construção, uma reforma? Que materiais você tem em mente aqui para fazer essa obra? Aqui eu preciso entender, ele está construindo, está reformando. E que etapa da obra esse cliente está? Por quê? Aqui você vai ter uma visão, amigo. Você vai vender material básico, você vai vender acabamento, você pode vender tudo. Você pode ter recompra daquele cliente. Você vai agora vender o básico, mas ele vai voltar, porque ele confia em você, porque ele teve uma boa experiência, porque teve um bom pós-venda, ele vai comprar o básico. Ele vai comprar um acabamento que tem margem. Todo empresário está aqui com uma missão, vender mais piso e revestimento e acabamento, porque tem uma margem de lucro muito maior. E vocês vão ganhar mais comissão. Essa é a minha proposta para todo mundo aqui. Vendeu com uma margem melhor, ganha mais comissão. Então, assim, aqui eu preciso ter essa clareza do projeto do cliente. Como é que eu sei? Como eu descubro isso? Fazendo pergunta. De forma sutil. Tá? Eu preciso demonstrar empatia e interesse genuíno, obviamente, e fazer perguntas estratégicas para identificar as necessidades específicas. Tá? Então, essa é a segunda etapa, que eu preciso entender. Qual que é o potencial desse cliente? E aqui, veja bem, você concorda comigo? Se o cliente vira e fala, eu vou construir. O que você pergunta? Onde? É um condomínio? É um loteamento novo que saiu? Se ele virar e falar, é um loteamento, é um condomínio, você vai falar, poxa, que legal. Ficou bom lá, né? Rapport, conexão, ficou bom, né? Nossa, ficou tão bacana. Viu? Vai valorizar lá, viu? Vai valorizar. Quem comprou lá, eu já ouvi falar, tem conhecidos aqui que compram, inclusive clientes que compram com a gente também, estão fazendo outras obras lá, cotou no mercado, decidiu fechar com a gente aqui.
e a gente está fornecendo material de construção para ele também, vai valorizar lá. Parabéns pela aquisição, viu? O que eu fiz aqui? Criei conexão, energia. O cliente ficou feliz. Gerou o quê? Reciprocidade. Ele vai querer te retribuir o teu elogio, tua validação. É gatilho mental, tá? Técnica. Não é ser falso, mentiroso, não é isso. Mas você ser inteligente e ter sabedoria no processo de venda. Ficou claro aqui essas duas etapas? Beleza? Pode ser óbvio para muitos de vocês. Mas alguns que estão assistindo aqui podem assistir e falar, poxa, eu não estou fazendo isso. Tá? Então, se para você é tranquilo, se para você é tranquilo isso, vai anotando, porque sempre é bom reforçar as mesmas coisas. Né? Tem um trecho da Bíblia, o apóstolo Paulo fala assim, eu nunca me canso de repetir as mesmas coisas para vocês, que é de proveito para vós. Então, se você está ouvindo e para você já é básico, anota aí para reforçar. Maravilha, o cliente já trouxe uma visão da obra dele, e agora eu preciso entender, né, qual que é o produto que ele está precisando para atender essa necessidade dele. Isso tudo acontece rápido, pessoal. É uma troca rápida ali. E aqui, ó, eu quero reforçar aqui. Todo mundo sabe o que é ticket médio? Sim ou não? Quem não sabe o que é ticket médio, manda aqui no chat. Não sei. Não quer, ninguém vai querer falar, né? Eu vou explicar aqui, então. Quando o cliente entra na loja e ele compra uma lata de tinta e sai, eu tenho ali o preço daquela lata de tinta. Vamos falar que custa aí, sei lá, R$500. O meu ticket aqui é R$500, que é o valor desse pedido. Se o cliente entra na loja e ele quer comprar lata de tinta e eu ofereço o pincel, o rolo, a bandeja, a lixa, e essa venda de R$500 subiu para 800, vocês concordam que eu aumentei o meu ticket médio? Em outras palavras, o ticket médio é a média de quanto os clientes compram da loja de vocês. Cada vendedor aqui tem um ticket médio. E nós temos uma tabela, uma dashboard, um BI, né, um Power BI, e que nós vemos qual é o ticket médio de cada vendedor. Esse ticket médio aqui, ó, ele está intimamente... Ô, Bruno, aí sim, eu não sei. Tem 8 dias que eu comecei essa nova etapa de se tornar um vendedor de sucesso. Parabéns, Bruno. Muito bom. Obrigado pelo comentário. Então, ó, foco na venda de... Então, o ticket médio é a média que cada cliente compra. Cada vendedor de vocês, a gente sabe exatamente qual que é o ticket médio. Em todas as lojas, a gente tem uma ação de aumentar esse ticket médio, que é quando o cliente entra para comprar uma bacia e você vende os parafusos, você vende a válvula, você vende outros itens também, tá? Porque aí você aproveita a oportunidade para agregar valor e às vezes o cliente precisa daquele produto e ele nem sabia. E às vezes ele perde, ele vai, volta ou ele compra em outra loja porque ele esqueceu que ele poderia comprar na sua, né? Que é também conhecida como venda casada, né? Então tem sistemas, inclusive, que já fornecem ali o mix na tela para você saber o que oferece, uma venda agrupada também, né? Então isso aqui é extremamente importante. E quando o cliente me vem para perguntar sobre um produto, eu sou um vendedor inteligente, eu já começo a ter uma visão do que ele vai precisar e não do que ele quer. Vendedor não vende o que o cliente quer. Vendedor vende o que o cliente precisa. Percebe a diferença? Nem sempre o que o cliente quer é o que ele precisa. Às vezes o cliente ele quer um, e você vai vender 5 para ele. Já viu aquela história do cara que entrou na loja de pesca? Esse aqui é em homenagem aos pescadores aqui de plantão, que agora eu estou virando pescador também. É de pesqueiro, mas é pescador, viu, Zé? Vamos lá. É aquela história do cara que estava estressado com a mulher, e ele falou, deixa eu entrar nessa loja aqui, deixa eu passar meu tempo, vou aqui fazer alguma coisa. Aí o vendedor falou, viu, o que está acontecendo? Eu estou estressado, estou nervoso, vim aqui e tal. É mais ou menos assim. Aí ele falou, não, mas você tem que aprender, você tem que pescar, você está nervoso com a sua mulher, você tem que pescar para você distrair, você ficar tranquilo.
Ah, é? Então eu vou, então. Aí aconteceu o que aconteceu comigo. Fui na loja, a vendedora ofereceu lá. Eu fui para comprar um molinete, uma linha. Aí daqui a pouco o negócio não acabava, cara. É infinito esse negócio. Eu saí de lá com dois desejos: de demorar para voltar e de abrir uma loja de pesca. Porque o ticket médio ali é violento, hein, Zé? Você entra ali, é a linha, é a carretilha, o molinete, é o anzol, é a bolsa, é o boné, é a camisa, É isca. é a isca, é infinito. Depois eu aprendi que cada peixe quer comer um tipo de isca, que cada peixe tem um tipo de anzol, que tem dia que o mesmo peixe ele quer comer salsicha, tem hora que ele quer comer a isca de banana, gelé de mocotó, cabeça de tilápia, cada hora o peixe quer comer uma coisa. Tá pior que ser humano. Então, assim, o negócio é infinito. E aí o cara foi nessa loja, começou a gastar um monte de coisa, comprar isso, comprar aquilo, e falou, viu? Resumindo, esse cara falou, meu, mas você tem que comprar um barco, como é que você vai pescar? Aí vendeu o barco, não tinha como transportar o barco, o cara vendeu o carro e o negócio foi longe. Mais ou menos assim. A história é a seguinte, a moral da história, vendedor tem que vender o que o cliente precisa, não só o que o cliente quer. E aí entra oferecer soluções completas, personalizadas para cada cliente, sugerir produtos adicionais baseado no projeto e no orçamento, acompanhar pela loja, né, mostrando diferentes produtos. O objetivo aqui é aumentar o ticket médio à venda, oferecendo soluções completas e personalizadas. Beleza? Então, aqui eu tenho essa visão, resolver a dor do cliente e agregar o máximo de produtos que atendam a necessidade dele. Não é ficar empurrando o produto para o cliente, não é isso. É você ser gentil e atender toda a necessidade dele de forma ampla, tá? Então, assim, aqui, por exemplo, né? Já que você está comprando cimento para a fundação, que tal darmos uma olhada aqui nas opções de impermeabilizantes para garantir a durabilidade da sua construção? Percebe como é diferente de eu só, tanto saco de cimento, manda. Eu preciso entender o contexto. Como é que eu vou oferecer se eu não entendo o contexto? Para essa reforma, você já pensou em utilizar esse produto específico? Ele pode te ajudar a economizar tempo e ter um acabamento melhor. O objetivo final é garantir que o cliente tenha todas as informações necessárias para tomar uma decisão de compra informada, abrangente, completa. Beleza? E aqui, que é a essência do treinamento, que é o fechamento de venda e o acompanhamento personalizado, essa ajuda proativa, tá? Garantir uma experiência positiva. Para quê? Para o cliente comprar algumas vezes com vocês, né? Uma experiência tranquila, garantindo a satisfação. Fechar o pedido, oferecer ajuda, às vezes carregar o produto do carro. É detalhe. Eu vou lá, pego lá o produto, o cara abre o porta-mala, ajuda ele a guardar no carro. Proatividade, iniciativa. Tá? Cuidado. O cliente procura isso. Garantir que o cliente tenha uma experiência de compra tranquila e agradável. E aí, para fechar aqui, depois eu aprofundo nesse ponto, que é o pós-venda. Tá? Quem é que está fazendo pós-venda aqui? Levanta a mão, manda no chat, só para entender se tem realmente vendedor fazendo pós-venda. Marcos Vinícius, Felipe Marim, levantaram a mão. Quem mais? Natiele, Gelber, João Vitor, Samir não, Igor. Boa. Samir é o dono. Samir não é para você fazer pós-venda, não. Deixa para os seus vendedores. O Marcelo, uma galera, hein, meu? O que é o pós-venda? Eu ligar para esse cliente, sei lá, 2, 3 dias, 4 dias, aqui depende do teu contexto, tá? Você vai ligar para o cliente ou mandar uma mensagem para ver se a entrega foi realizada com sucesso. Você vai agradecer o cliente pela preferência de ter comprado na sua loja, tá? Você vai se colocar à disposição para futuros atendimentos. Vocês sabiam que uma parcela significativa das vendas, elas surgem do pós-venda? Quando o vendedor entra em contato, isso aqui para quem não está fazendo, quem já está fazendo percebeu. Quando o vendedor manda uma mensagem, fala, José. Oi, José, tudo bem? José, mandando mensagem aqui só para saber, deu tudo certo com a entrega do teu material aí? Espero que tenha dado tudo certo.
Se precisar de alguma coisa, conta comigo. Quando uma simples mensagem. Isso demonstra cuidado, demonstra atenção, demonstra zelo, preocupação com o cliente. Se o cliente está infeliz com alguma coisa de errado, ele vai falar: ah, fulano, atrasou aqui a entrega, tal, não sei o quê. O que você vai fazer? Pedir desculpa. Ah, desculpa, vamos melhorar esse processo. Ó, já falei aqui com o meu diretor, já falei aqui com o meu gerente, a gente vai melhorar esse processo. Inclusive, eu te agradeço por esse feedback, porque isso nós vamos melhorar aqui dentro. Foi muito importante falar isso, viu? Pode contar comigo para próximas experiências, nós vamos melhorar nesse aspecto. Você está precisando de alguma coisa? E uma chamada para ação. Para quê? Para esse, quando esse cara olhar, ele fala: pô, fiquei bravo pra caramba, mas já passou. O cara foi humilde, reconheceu o erro, do atraso na entrega, de algum problema que teve. Meu, já me manda aí tal coisa. Aproveita que você está falando comigo. Porque você tem uma coisa, pessoal, que o empresário não, acostumado a lidar com o empresário, né? Que o cliente busca a facilidade. Tem cliente que vai olhar só preço e tá tudo bem, mas tem cliente que vai olhar para o tempo, para a economia do tempo. E ele vai querer que você resolva a vida dele logo, amigo, porque ele tem a diária do pedreiro lá na obra, o cara não pode ficar parado. E às vezes, se você é proativo, tem iniciativa, você facilita a vida dele. E o que ele quer é alguém que resolva. Eu sou assim, às vezes eu pago mais caro porque eu quero alguma coisa que resolva logo, economize meu tempo, que é valioso. Entendeu? Então aqui é super importante de vocês entenderem isso e fazerem esse processo de pós-venda. Mandar mensagem. E aí entra isso aqui, ó. Lembra que eu falei disso aqui, ó? Organização? Sim ou não? Lembra? Organização, ó, nós estamos aqui com 60 vendedores junto conosco aqui. Muito bom, hein? Excelente. Eu vou até bater palma aqui para vocês, ó. Ó. Excepcional. Organização. Se eu preciso fazer o pós-venda, como é que eu vou fazer o pós-venda se eu não anotei? Se eu não pego um relatório de pedidos tirados no meu nome, e aí eu mando uma mensagem rapidão para todo mundo. Tem CRM, tem sistema que já faz isso automático. Mas nada substitui, amigo, que você mandar um áudio. Você dá um toque, quando for o caso. Os pedidos maiores. O cliente que está numa reforma grande que vai deixar muito pedido com você ainda. Você cuidar dele, ter atenção. Tá? O pessoal que levantou a mão, às vezes tem alguma pergunta, vou deixar as perguntas para o final para a gente poder avançar, tá bom? O objetivo aqui é demonstrar que a loja se importa com a satisfação do cliente e está sempre à disposição para ajudá-lo. O João Vitor colocou, ó, visitar a obra. Boa, João Vitor. Aqui, principalmente quando a demanda não está muito alta, né? A demanda não está muito alta, não tem muito fluxo de cliente na loja. Às vezes é uma obra grande, a pessoa vai gastar lá, sei lá, 200, 300 mil reais, um valor alto, 100 mil reais, 50 mil reais. E aí, o vendedor que forneceu o produto para a loja inteira não teve a mínima iniciativa, às vezes, de passar na obra e ver lá se o material foi entregue de acordo. É um detalhe, pessoal. Mas você tira lá 30 minutos, uma hora que seja, visita 3, 4 obras no mesmo loteamento, condomínio, onde quer que seja. Então, o vendedor tem que ter. É aí que você se diferencia. Tá? Ah, mas Sidney, não tenho tempo. Não dá para fazer pós-venda. É muito pedido na minha loja. Eu, malemar, tenho tempo de ficar oferecendo um produto, porque fica uma fila de clientes na minha loja. Glória a Deus, né? E aí eu tenho que ser rápido ali. Não dá nem para ficar conversando muito, oferecer café e nada disso, porque lota. E eu sei que tem cliente nosso que tem esse problema. Bom, né? Que todo mundo quer ter. Aí, meu, é uma demanda do Sidney, do gerente e do dono de contratar vendedor novo, tá? Para distribuir a demanda e você fazer o processo completo, as 5 etapas completas. Porque senão, só para vocês entenderem, vocês sabem qual é o ticket médio que um vendedor tem que vender? Cada pedido de vocês, em média, tem que ter quanto de venda? Qual o valor médio, né? Para as lojas que vendem do básico ao acabamento aqui. Vocês têm noção? Loja de materiais de construção que vende do básico ao acabamento. Quem vende só acabamento, ticket médio é maior. Alguém arrisca aí, manda no chat, só para ter noção. Bora lá. Coloquem aí o valor médio
Se eu pegar todas as vendas de vocês e o faturamento todo e dividir por todas as vendas, qual valor vai dar? Vocês vendem, lembra? Vocês vão vender pedidos de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 e um parafuso de 50 centavos, R$3. Na média vai dar quanto aí? Manda no chat para eu entender. João Vitor, manda aí, Igor, manda. Marco, manda no chat. Não tem certo e errado, todo mundo aprendendo aqui. Bora, pessoal. 300, Romulo, boa. Quem mais? Eu vou ver quem mandou e quem não mandou aqui, meu. Todo mundo ali, não tem certo e errado, pessoal. Coloca ali. 250, Daniele mandou. Não sei. Os empresários estão fazendo um bom trabalho aí. Camila, 350. Quem dá mais aí? 400, a Stephanie mandou. Igor, 240. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Boa. Deixa eu liberar aqui para ver todo mundo aqui, ó. Ô, pessoal, aproveitando aqui o ensejo, vocês conseguem ligar a câmera para a gente dar um print aqui na tela? Que aí pode ser que alguém saia até o final do treinamento. Se vocês ligarem a câmera aqui, a gente já dá um print já. Bora lá? Conseguem? Kátia, Bruno, Diego, Stephanie. Ah, o Aislan tá no carro, mas tá aí, hein? Aí sim, Aislan, tô sentindo firmeza no C, cara. Ah, quem tá com câmera com problema não tem problema, né? Mas pode deixar. Aí, Felipe. Boa. Bora lá? Sorriso, pessoal. Vamos sorrir, né? Que vocês vão sair tudo no meu Instagram. Depois vou fazer todo mundo ficar famoso aqui. Aí, galera. Bora lá, vamos retomar. Então, vamos lá. 240, o Michael falou 800. O Valdemir colocou 100 mil, média mensal. Valdemir, quantos pedidos você tem? Você tira lá? Você tem noção? Para a gente fazer a conta? Tem noção de quantos pedidos? De 100 mil no mês que você vende, quantos pedidos você tira? Vocês gravaram esse negócio do ticket médio. É minha briga com todos os empresários aqui, aumentar esse ticket médio. Puxa lá, Valdemir. Pergunta lá para o Samir e para Marine. O ticket médio, então, é pegar esses 100 mil de venda do Valdemir e dividir pelo volume de pedidos. Tá? Se ele fizer 1.000 pedidos, ele tem um ticket médio de 100. Cada pedido, em média, é de R$100. O ticket médio de vocês, pessoal, tem que ser 250 pelo menos. No mínimo, assim. E eu sei que tem vendedor aqui que tem ticket médio de R$100, 120, 140, 150. O que significa isso? Que tem muita oportunidade na mesa. Lógico, tem loja aqui que tem 400 de ticket médio, 450, 420. Mas dentro da mesma loja, às vezes tem um vendedor que tem 300 de ticket médio, tem um vendedor que tem 150. E aí, amiga, é uma questão de brilho, né? Eu vou olhar para um amigo do meu lado, tudo bem que ele tem 10 anos de loja. Eu vou falar o seguinte, eu vou pensar o seguinte, se ele tem as mesmas 8 horas aqui dentro da loja, se ele tem a mesma loja para vender os mesmos produtos, por que ele tem o dobro do ticket médio que eu? Ah, mas é porque ele pega as vendas maiores. O que eu tenho que fazer para pegar as vendas maiores também? É brilho, é olhar, ser competidor. Falar o que ele sabe que eu não sei. O que ele está fazendo que eu não estou fazendo. Eu vou olhar isso e vou para cima. Eu vou modelar ele. Vou aprender com ele. Falar, viu, me explica aqui. Me ensina a vender acabamento que eu não sei. E aí eu tenho certeza que todo diretor, todo gerente vai ter prazer de poder orientar.
Então, ó, se uma loja tem um ticket médio de 150, tá? E a gente quer trabalhar para chegar no 250, 300, e essa loja fatura 500 mil, com 150 de ticket médio, se a gente aumentar o ticket médio para 300, vamos falar para ficar fácil a conta, essa loja vai passar a vender R$1 milhão. Porque essa loja está aproveitando mais de cada oportunidade de venda. E a gente já sabe, a gente pegou o primeiro mês aqui, ó, da Thaís, a Casa de Construção, que estava com o ticket médio lá baixinho, de 140. Ó, divide aí então, Valdemir, 100 mil por 650. Faz essa conta para nós aí. Então, assim, essa loja tem potencial de dobrar a venda. E quem é que dobra essa venda? Não é o dono, não é o gerente, é o vendedor. Ficou claro isso, gente? Então, fechando aqui no pós-venda, ó. Olá, fulano, tudo bem? Passando para confirmar se a entrega dos materiais ocorreu tudo certo. Precisando de algo a mais, pode contar conosco. Aqui é o vendedor da Campo Verde. Queria agradecer sua compra e saber se ficou tudo ok com os produtos. Qualquer dúvida, ó, pode me chamar. Aí, Valdemir, ó, seu ticket médio aí, R$153. Obrigado pelo estudo de caso aqui, pelo exemplo. Agora, faz o seguinte, vamos falar que você suba o seu ticket médio para 250, amigo. Pega aí 650 pedidos vezes 250, que seria a média ideal. Quanto você venderia a mais aí? Faz essa conta, manda no chat. Tem sentido, gente? Vamos fazer essa conta para o Valdemir para ajudar ele? Quem ajuda aí, ó? Vamos lá. 1.250.000. Não, Zé, é assim, ó. Ele está vendendo hoje R$100 mil. 54. Com 650 pedidos, está dando 153,84 de ticket médio. Só que vamos falar que esses mesmos 650 pedidos dele aí fossem 250 de ticket médio. Essa conta, ó. Ele ia para 162 mil de faturamento. Ele ia vender 62 mil a mais. Bom. Tem sentido, Valdemir? Você já vai sair com uma meta daqui, amigão. E eu já vou falar com o teu chefe aí para a gente definir. E é possível, tá? Sei lá, boa aqui, Valdemir, 162.500. Ou seja, 62.500 a mais. 62% a mais. Já imaginou se todo vendedor da loja faz isso? A loja, eu sei que a loja deles lá vende 500 mil. Vai bater mais de 1 milhão. Tá? Não é fácil, óbvio que não é, né? Nada é fácil. Mas é possível, é atingível. Beleza? Fez sentido aqui? Levanta a mão, pessoal, se fez sentido. Boa, maravilhoso, show de bola. Ó, eu quero que vocês deem uma olhada agora aqui, ó, nessa imagem, com carinho, tá? Que eu trouxe a metodologia e um cliente nosso teve teve ali a iniciativa de definir essas faixas aqui, que eu gostei bastante, e a gente trouxe aqui como exemplo. Ele fez lá para a loja dele essa exemplificação, tá? Tá vendo essa loja aqui, ó? Essa árvore aqui? Essa macieira linda, maravilhosa, cheio de maçãs aqui em cima dessa mesa e também cheio de maçãs em cima da árvore. Cada maçã desse aqui, ó, cada pingo vermelho é um orçamento. É uma oportunidade de venda. Sabe aquele cliente que entra na loja e ele chega e fala assim, eu preciso de tantos sacos de cimento, eu preciso de tantos metros de revestimento, tanto de argamassa. Esse cliente que chega tirando pedido é essa fruta que caiu em cima da tua mesa sem você fazer esforço nenhum. Ok? Todo mundo comigo? O que isso aqui, eu abaixar e eu pegar essas frutas aqui de cima da mesa, eu estou tirando pedido. Eu sou o tirador de pedido. A natureza cooperou para que eu tirasse esse pedido. Óbvio que se você fez um trabalho anterior, fidelizou o cliente, ele vai virar um tirador, você vai tirar pedido dele também, porque você construiu algo, tá?
E tá tudo bem. O que nós estamos falando é que aqui, ó, nessa árvore, tem ainda 80% das oportunidades. Tem loja que está vendendo aqui 300, 400, 500 mil, 600 mil, 1 milhão, só com pedido de cima da mesa. 200 mil, 100 mil, só com pedido da mesa. E aí, às vezes, o empresário vira e fala, mas não consigo vender mais, não dá para vender mais. Aí eu pergunto, tem um processo de venda? Não tem. Está trabalhando para converter orçamento? Não estou. O gerente está acompanhando os orçamentos do vendedor? Não está. O vendedor está fazendo um pós-venda? Não está. Está trabalhando para aumentar o ticket médio? Não está. E aí fala, não dá para aumentar a venda. Não consigo aumentar a venda. Meu cliente só quer preço. Todo mundo só quer preço no Brasil inteiro. A gente tem cliente lá no interior da Bahia, no interior, em Porto Alegre, no Tocantins, no Maranhão. Todo mundo quer preço, amigo. Até eu quero preço, vocês querem preço também. Sim ou não? O ponto é que eu preciso entender que eu não posso ser um tirador de pedido. Eu tenho que contornar a objeção e ser um vendedor de fato. E aí, se eu estou só tirando pedido, eu não estou fazendo esse processo, eu estou deixando muita oportunidade na mesa. Sidney, qual que é a meta de conversão de orçamento? O que é conversão de orçamento? Eu recebo 10 orçamentos. Se eu vendi para 3, minha taxa de conversão é 30%. Se a cada 10 eu vendi 1, minha taxa de conversão é 10. Tá? Qual que é a meta do mercado, Sidney, que eu deveria ter na minha loja, olhando um contexto ideal para uma loja de materiais de construção? Como eu falei, nem Jesus converteu 100%. Então, não vai vender para todo mundo mesmo. Tá tudo bem. O problema é que eu não posso falar, já aconteceu comigo N vezes da gente fazer, né? Eu fazer isso, os consultores fazerem. O empresário chega para mim e fala assim, Sidney, tá muito fraca a venda da loja. O movimento tá fraco. Ó, a minha venda aqui, ó. É o governo, é o Lula, e é o Lula, atrapalha pra caramba mesmo. E é isso, e é aquilo, e tanto, e vai trazendo um monte de coisa. Né? É o mercado, e é tudo isso, atrapalha mesmo, com certeza influencia. Só que influencia para vocês e para o Brasil inteiro, que é empresário, amigo. Para vendedor do mundo inteiro, do Brasil inteiro. Do mundo não, mas do Brasil inteiro. Então é o seguinte, eu tenho que olhar dentro da minha porta para dentro, assim, ó, o que eu posso fazer que eu não estou fazendo. Tem 10 coisas para fazer, eu estou fazendo uma. Sabe que não podia fazer mais 2? Mais 3? E aí, o que é o ponto, pessoal? Isso aqui é o ideal. E aí já chegou muitos empresários para mim, sim, é a minha venda, ó. Todo mundo parou de construir, e aí vem todo mundo, né? Todo mundo parou de construir, parece que a cidade parou, tá um caos. Generalizando, que é uma forma também de eu me vitimizar e fugir. E aí eu culpo o mercado. Por exemplo, o cliente pegou e falou isso para mim. Eu falei, entendo em número, gênero e grau que o mercado não está favorável mesmo. Que o mar não tá para peixe. Mas, vamos olhar a sua taxa de conversão para entender se o seu gargalo é fluxo de pessoas entrando na loja ou se é o time comercial que não está fechando. Que o vendedor que não está fechando venda? Vamos. A hora que a gente parou para olhar o número, taxa de conversão, 20%. 15%. 15%. Falei, aí eu fiz uma conta, ela estava vendendo acho que 500 mil. Aí fiz uma conta lá, 500 mil, 20%, dividido por 20%. Tinha 2 milhões e meio de orçamento entrando, estava fechando 500 mil só. Aí eu falei assim, não, o mercado tá ruim, muita gente que está segurando dinheiro, não está querendo investir, só que a sua taxa de conversão está baixa. O orçamento entrou, por que não vendeu? Não sei, não sabia porque esse era o problema. Tá conseguindo entender, pessoal? Estão conseguindo entender? Que é a minha briga também com os empresários todinho aqui. Para, primeiro, medir essa taxa de conversão de orçamento. Se você não está medindo, precisa medir. Se eu sou vendedor numa loja, tá? Aqui a gente sabe a nossa taxa de conversão. Eu me preocuparia.
até para medir minha performance. E eu entender, será que eu estou convertendo ou não estou? Será que eu estou indo bem ou não estou? Porque se eu estou fazendo 10 orçamentos, estou vendendo para 2, alguma coisa errada tem. Ou é minha abordagem, ou é falta de um processo validado. Ou o meu preço está errado. Ou eu não estou sabendo contornar a objeção. E aí eu vou fazer um levantamento. De 10 orçamentos, por exemplo, né, podia ser 100, podia ser 1.000. Mas, só um exemplo, né, de 10, eu estou convertendo para 2, tem 8 que eu não estou vendendo. E a questão é, qual é o motivo de perda desses orçamentos? Essa informação ela é crucial para melhorar meu processo. Porque pode ser que eu olhe lá e fale, olha, estou perdendo venda porque eu não tenho produto em estoque. Sim ou não? Estou perdendo venda porque meu vendedor acabou de entrar na loja, não tem domínio sobre o processo. Estou perdendo venda porque meu prazo de pagamento está errado. Estou perdendo venda porque apareceu um concorrente aqui, louco. Tem uns doidos no mercado, maluco. Que aí está torrando o preço, jogando o preço lá embaixo, e ele está roubando todos os nossos orçamentos, estamos perdendo todos. Ou a maioria. Tá tudo bem. Todo cenário é possível aí. O que nós precisamos entender é o motivo. Em Deus nós confiamos. No mais, me dê dados, informações. Então, vocês, vendedores, vocês precisam se preocupar e ter o senso. Poxa, é minha venda, é minha comissão, é meu salário, é minha vida, é minha família. Se entender qual que é a minha taxa de conversão. Tá 10, tá 20, tá 30, melhorou, piorou? O Sidney deu o treinamento. Eu apliquei o que ele falou. A minha taxa de conversão tem que melhorar, senão esse treinamento não serve de nada. E também se eu aprendi, mas não coloquei em prática, também não vai servir de nada. Então, nós precisamos, o treinamento aqui tem um objetivo específico. Aumentar a taxa de conversão de orçamento. Através de comportamento, de um processo e de técnica de fechamento. Ficou claro aqui, pessoal? Ficou, Felipe? Ficou? Todo mundo ficou bem nítido aqui? Vamos entender como é que nós podemos aumentar essa taxa de conversão de orçamento aqui agora, então? O poder disso aqui é o seguinte. Se você está com 20, amigo, e fatura 100, por exemplo, o Valdemir que trouxe aí, ele está vendendo 100 mil. Se o Valdemir está com 20% de conversão, ou 25%, e esse cara dobra a taxa de conversão dele, ele sai de 100 mil para 200 mil de faturamento. Matemática. O número não mente. Se ele está vendendo 20, ele pode vender para 40. E nem é 60, e nem é 50, nós estamos falando de 40. E já tem o potencial de dobrar a venda da loja ou do vendedor. E você dobrar também sua comissão. Fez sentido aqui os vendedores que estão aqui? Fez, gente? Boa. Vamos avançar, vamos falar no como aqui. Bora lá. Como é que eu venço a barreira e eu fecho venda? Primeiro assim, ó, antes de entrar no passo a passo, eu vou falar aqui de umas regras para vocês vendedores, que é o que todo empresário desejaria falar para todo mundo aqui, de vendedor, né? Primeiro, não dá desconto se é um cliente pedir, pelo amor de Deus. Não dá. Ó, quem vende aqui, a loja que vende 500 mil, vamos lá, 200 mil. A loja que vende 200 mil, você vendedor, que já abre mão de 5% na lata sem o cliente pedir, 5% de 200 mil dá quanto? Me ajuda aí com a matemática, alguém aí, manda no chat. 5% de 200 mil, pessoal. Bora lá, gente. 10 mil, 10 mil, 10 mil. 5% de 200 mil é 10 mil. É 10 mil de desconto que eu estou dando, que era para ir para onde? Para o caixa da loja. 10 mil vezes 12, 120 mil reais. Então, 5% em cima de uma mercadoria lá de R$ 1.000, ou de R$ 20, ou de R$ 50, ou de R$ 100, parece nada.
Mas quando a gente olha no montante total do faturamento da loja, 5% é R$10 mil. Nós estamos falando de R$120 mil no ano. E quanto mais a loja fatura, o desconto fica mais significativo. Porque uma loja que fatura 500 mil, se eu dou 5% de desconto, num produto aqui, no outro produto ali, no outro produto ali, às vezes eu dou 10, às vezes eu dou 15, às vezes eu dou 2, mas na média deu 5. 5% de desconto, uma loja que fatura 500 mil, são R$25 mil no mês. E esse dinheiro podia ser reinvestido na loja, na estrutura, em comissão, em resultado. Então aqui, o vendedor tem que ter equilíbrio emocional, certo? Ele precisa sondar, entender se aquele cliente que está entrando na loja, ele já tem o orçamento na mão dele. Entender a veracidade desse orçamento aqui, ó. Entender se o cliente já tem algum orçamento na mão. E validar se é real, porque às vezes o cliente também só conta história e blefa. Você tem que entender, tem o logo lá da loja? Foi impresso? Como é que tá isso aí? Você vai entender se você consegue cobrir o orçamento ou não, validando ali com o teu gerente, baseado no preço do produto no teu sistema. O ponto é, não chega abrindo logo todas as possibilidades. Se você tem um limite de 10% de desconto, não dá os 10 de cara. Você vai negociando, trabalhando o diferencial da tua loja. Ó, lá você pode até pagar mais barato, só que aqui você tem garantia de ter o produto do estoque, cara. Tem cliente nosso que falou que já comprou lá, deixou a obra parada porque não foi entregue. Então, o que vale mais? Às vezes, confiança e tranquilidade para você faz a diferença? Sim. Bora fechar com a gente, então? Sim, e já faz o fechamento, pede para fechar. Outra coisa, fazer perguntas para entender o motivo do não fechamento. Já vou falar disso, tá? O cliente fala, eu estou cotando. Estou cotando aqui, depois eu te falo. O cliente está proibido de deixar, os vendedores estão proibidos de deixar o cliente sair da loja sem entender a barreira. O que é barreira? É objeção. É motivo para não comprar agora, para não fechar na hora. O vendedor está proibido de deixar isso acontecer, tá? O cliente entrou, cotou, não vai fechar, você tem que entender o motivo. E o motivo não é assim, vou pensar. Pensar não é motivo. Quem concorda que pensar não é motivo de não fechamento? Vou pensar. Vamos lá, ó. Ter clareza do limite de desconto para não extrapolar. Não pode extrapolar, senão você sangra a loja. E saber ouvir com total atenção para quê? Para você entender qual é a barreira. Qual é a barreira do cliente? Ouvir. Beleza? E para eu entrar no detalhe depois, tem um material que eu vou disponibilizar aqui para vocês. E liberar para vocês fazerem perguntas agora no final. Estamos terminando já, tá? Para que vocês consigam contornar as objeções. Temos ali, listamos as principais objeções de uma loja de material de construção. Material exclusivo, personalizado, vocês vão ter acesso, pode imprimir e estudar esse negócio. Beleza? Então, aqui no fechamento de vendas, você precisa falar dos diferenciais da loja, dos produtos. Não adianta ficar, é preço, é preço, é preço. Se você só está mostrando preço e não diferencial, não valor, você vai perder todo o orçamento mesmo. Quanto está o saco de cimento? E aí você não falou nada, não falou da marca do cimento. Você não falou do diferencial, não falou da entrega, não entendeu o contexto do cliente, não entendeu nada, amigo. Você está só tirando pedido, tá? Mostre que você está disposto a negociar para fechar a venda. Mostre disponibilidade. Pergunte. O que você tem? Você chegou a cotar? O que precisa ser feito para a gente poder fechar esse orçamento com você, fulano? Você precisa me dar um desconto. Quanto de desconto você está buscando para a gente poder iniciar, fechar a parceria, a proposta? Quanto de desconto? É uma pergunta, ó. Eu estou tentando entender o limite. Às vezes o cliente vai jogar um valor e às vezes eu consigo cobrir, às vezes eu não consigo cobrir, mas eu negocio com ele. Pergunta. A regra é não deixar o cliente sair sem entender a objeção. E eu só descubro a objeção se eu pergunto. Valide a possibilidade de dar produtos de bônus para vencer o desconto. Às vezes você não precisa dar R$300 de desconto. Você dá um bônus. Você pega lá, dá um produto da loja.
que custa para ele 300, mas para a loja não custa 300, custa 150. Então, aqui o empresário melhora a margem de lucro também. Outro fator importante, você, vendedor, tem que sempre usar escassez. Sempre. Escassez é o seguinte, ó, esse produto está vendendo muito, cara, porque é um produto muito bom, por exemplo, né? E pode ser que você feche, tá tudo bem você fechar depois, só que pode ser que não acabe, não tenha mais esse produto no estoque. E tá vendendo muito, que é exclusivo. Ó, a gente tem pouca unidade no estoque. Você quer aproveitar já para garantir a tua entrega? Escassez. Porque o ser humano, ele foi programado para deixar as coisas para depois. Quem é que deixa as coisas para depois aí, hein? Sim ou não? Todos nós deixamos alguma coisa para depois. Todos nós. E a maioria das vezes o cliente decide deixar o seu orçamento para depois. E aí, quando você usa escassez, o cérebro humano valoriza o que é escasso. E quem aqui vai em restaurante vazio? Agora, eu tô para ir numa dentista aqui, e a dentista não tem horário, cara. Mas eu vou falar, poxa, eu vou ficar lá, que é mais garantido. Por quê? Se você vê um restaurante vazio, você fala, pô, a comida não é boa. E aqui você tem que usar escassez. Beleza? Esteja no controle da venda. O cliente fala, eu vou pensar, depois eu falo. Eu vou ver com a minha esposa. Qualquer coisa eu volto em contato com vocês, eu tenho o seu telefone. Sim ou não? Aqui, amigo, você tem que estar no controle. Até quando você pretende fechar essa venda? Podemos combinar um horário para eu te ligar e a gente validar? Não dá para o cliente sair e ele está no controle. O que ele está no controle? Ah, depois eu vejo e te falo. Eu vou pensar e depois decido. Eu vou cotar e depois eu tenho o seu telefone e eu te ligo. Liga nada, amigão. Liga nada. O cliente não vai te ligar, o cliente não vai te mandar mensagem, na maioria das vezes. Então você tem que estar no domínio, no controle. Se você pega o telefone e combina com ele que vai ligar, que vai mandar mensagem, às vezes ele nem teve tempo de cotar coisa nenhuma. E você vai mandar mensagem bem na hora e falar, quer saber, já vou fechar com esse cara já aqui, estou sem tempo de poder cotar. Ah, já vou fechar. Ô, pode me mandar o Igor, pode me mandar aí o produto aí. Por quê? Porque você está no controle da venda, amigão. Se você não está no controle, esquece. O cliente, ele quer sempre estar no controle e se perde a oportunidade de vender. Isso aqui aumenta a taxa de conversão de venda. Tem muita gente que você fizer isso, você vai vender. Pergunte ao cliente o que precisa para fecharmos, né? E aqui, pessoal, follow-up, que é o acompanhamento. Quem aqui, ó, jogando limpo com a gente aqui, vamos lá. Jogando limpo, quem é que está fazendo isso aqui, ó? Acompanhamento do orçamento. Quem é que está botando ali no caderninho, no sistema, e depois ligando para o cliente ou mandando mensagem, perguntando para o cliente se pode fechar a venda, se ele já pensou, se já validou, o que ele já fez para poder fechar. Quem é que está fazendo isso aqui? Quem é que não está e é corajoso para falar assim, eu não tô, e manda aqui no chat. Só para saber se tem uns que joga limpo aí. Vai lá. Não tem problema não tá. E aí, às vezes você não sabia nem como fazer. Aí a partir de agora, nós vamos começar a fazer. Quem é que está fazendo acompanhamento? Tem gente fazendo aqui ou não? Bruno está fazendo, show de bola, Brunão. O Marcos, Vilmara, Suzana, o João Vitor, o gerente de vendas, ó, primeiro ponto, o gerente de vendas deve ser o ponto de apoio do vendedor. O suporte da gerência é fundamental para o sucesso no processo de follow-up. Aqui, quem é gerente está com a gente e quem é vendedor cobre isso do seu gerente. Ele precisa te ajudar na hora de ficar aprovando desconto. O Gelber falou aqui, ó, eu mando mensagem não com muita frequência não, para não deixar o cliente irritado. Boa, Gelber. Aí aqui, ó, entra nesse ponto, ó, ter uma cadência de contatos.
estabelecer um ritmo de consistente de comunicação com o cliente. Então, mandei uma mensagem hoje, amanhã eu ligo. No outro dia eu mando outra mensagem. Tá? Então, eu faço o que? Uma cadência. Cada loja pode ter a sua, mas mando mensagem, ligo, mando mensagem no outro dia, mando um áudio. Eu faço uma cadência, tá? Porque se eu não fizer isso, o cliente esfriar, acredite, a probabilidade de você fechar cai muito. Quanto menos tempo, o travesseiro é inimigo do vendedor. Quem já ouviu essa frase aqui? Travesseiro é inimigo do vendedor, amigo. Tem que ir para cima, botar pressão, energia, tá? Registrar todas as datas e as ações para ter contato. Organizar, lembra que eu falei de organização? E essa frase aqui, que eu gosto muito. Gravem isso. A segunda melhor, a primeira melhor resposta de um vendedor qual é? É o sim, né? Bora fechar. Pode mandar, fecha o pedido, pode entregar. A melhor resposta é o sim. A segunda melhor resposta para o vendedor é não. Que a pior coisa que tem é o talvez. É você ficar criando esperança, acreditando que o cliente vai fechar e o cliente te enrolar e não fechar coisa nenhuma. Tá bom? Quem é empresário aqui fechou com a gente sabe que quando eu estava no processo comercial, eu falei, para nós, amigo, é melhor o não do que o talvez. Porque a gente já ganha o seu tempo e o meu também. E a gente tem velocidade na tratativa para poder te atender. Melhor te atender. Beleza? Então aqui você precisa extrair o não. Pior coisa é você alimentar a expectativa e achar que o cliente vai fechar e o cliente não fechar coisa nenhuma. Todo mundo comigo aqui, pessoal? Para eu entrar agora aqui no script de controle de objeção e a gente jantar e descansar. Quem já jantou, dormir e descansar, né? Ficar com a família. Até aqui, fez sentido? Todo mundo comigo aqui? Conectado? Estou vendo que boa parte de vocês aqui, todo mundo que entrou, está comigo aqui até o final aqui do treinamento. A Daniele falou, eu tenho meus orçamentos salvos pelas mensagens no WhatsApp, salvo o contato. Muito bom. Show de bola. Vamos aqui, o que a gente fez para facilitar a vida de vocês todos? Lógico que esse material é um esboço, que é um script de contorno de objeções, exclusivo aí para o varejo de materiais de construção de forma personalizada. Tá? Aqui fala um pouquinho da Open e a gente já entra aqui, nas principais objeções que cada um de vocês ouvem todos os dias. O que é objeção? É barreira, é impedimento de fechar. E o que nós fizemos? Nós criamos dentro de uma metodologia chamada AIDA. O que é AIDA? É atenção, interesse, desejo e ação. Só que é uma metodologia, tá? Então, qual que é o passo a passo que vocês vão seguir aqui no manual? Vocês podem imprimir isso aqui, tá? É um manual que tem 4 etapas. O que você vai fazer? Estudar cada objeção, depois vai treinar a equipe, né? Adaptar para o teu negócio, porque tem coisa que você vai ler aqui e vai falar, não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso aqui. Não tem nada a ver, mas a estrutura tem a ver. E aí você vai personalizar conforme o teu contexto, com a abordagem que faz sentido para a tua realidade, tá? E aí você vai acompanhar os resultados. Então, o método AIDA é o atenção, interesse, desejo e ação. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar esse ponto clássico aqui, da objeção, está caro. Então, a gente dividiu aqui, atenção, interesse, desejo e ação. E aqui é um exemplo, né? Só um exemplo. O cliente chegou e falou, está caro. O que eu faço? Primeiro ponto, pessoal, eu nunca discordo do cliente. Aprendam isso. O cliente falou, está caro, e trouxe qualquer objeção, o que eu tenho que fazer? Eu concordo com ele. Porque quando o cliente fala que está caro, ele já está esperando que você vai discordar dele, que você vai ficar chateado, que você vai ficar cismado, que você vai falar, então vai, compra outro lugar, ou que você vai já pegar e dar todo o desconto que você pode dar para poder fechar. É o que o cliente está esperando. E aí, quando você concorda com ele, concorda no bom sentido, né? O cliente é um contrassenso, dá um bug na mente do cliente. Isso aqui é técnica, tá? Isso aqui é
programação neurolinguística aplicada à venda, tá? Então lá, o cliente veio para mim e perguntou, tá, o material tá caro, né? O que eu faço? Fulano, eu entendo que o preço ele é importante para você, né? E quando tem muito cliente que fechou com a gente, que às vezes ele fala isso na primeira conversa. Só que tem um porém. Então, assim, eu dou um jeito de trazer uma abordagem aqui que eu meio que concordo com esse cliente, tá? Então, ou eu não discordo dele, tem que falar, olha, fulano, eu sei que eu entendo que o preço é o ponto mais importante para a gente poder fechar com você, né? Inclusive, muitos clientes que também compraram esse produto com a gente, também ficou com essa dúvida, tá? E aí eu venho, que aí o cliente abriu o coração quando eu faço isso, eu venho por um interesse, para despertar o interesse dele, trazendo uma visão que ele não via, porque vender é desvendar. É você tirar uma venda do olho do cliente e fazer ele enxergar o que ele está vendo. Então, vamos lá. Esse material, fulano, ele é ideal para tal obra, ou para tal característica. E ele se destaca por algum fator específico que vocês vão falar daquele material. Quanto tempo você espera que esse produto dure? Ou ele é prioridade para a tua obra? Né? Ou qual a prioridade da sua obra? Eu trago um diferencial daquele produto. Eu trago um ponto fora da curva do que ele não está enxergando. Porque acontece muito do cliente do concorrente cotar um tipo de material e ir na tua loja cotar outro. Ah, é cimento. Mas ele vai lá e pega um cimento, uma marca ruim, e vai lá e cota o Votoran com você. É bem mais caro. E aí ele não está vendo isso. E cabe ao vendedor ouvir falar e trazer o diferencial. É um detalhe bobo, mas isso acontece todo dia, com vários produtos da loja. Beleza? Então eu desperto o interesse dele, valido com ele o ponto de atenção e eu trago o desejo. Ó, esse produto aqui, já que a qualidade para você é importante, esse produto aqui ele é fabricado com tal tecnologia, ele tem essa característica. O que garante que você não vai precisar substituir ele tão cedo. Você vai economizar no longo prazo. E outra, se o preço é um fator importante para você, a gente pode dividir em X número de parcelas. O que você acha? Ou, se eu der esse desconto X para você, a gente fecha? Ou se eu der um desconto para você e faço um orçamento que caiba no teu bolso, a gente fecha? O cliente pode trazer ali alguns elementos importantes que você, vai no alvo. Que você precisa fazer perguntas, ouvir o cliente e contornar a objeção. 100% deles vão falar que é preço. Vocês vão ouvir, vão concordar com o cliente, mostrar empatia, que você respeita a opinião dele, tá? Ou às vezes ele fala, tá caro. Você fala, beleza, fulano, eu entendo que o preço é o ponto mais importante, né? Mas tá caro com base em quê? Você chegou a cotar em outro lugar? Você tem alguma referência? Ah, eu tenho essa aqui. Ah, que bacana. Obrigado por compartilhar. Olha, para você, a durabilidade, a qualidade, esse ponto é importante? É. Então, esse produto nosso, ele é diferente desse que você cotou. Tem essa e essa característica. Se a gente flexibilizar e conseguir um desconto para você dentro desse produto, com uma qualidade maior, a gente fecha? Sim, a gente fecha. Então, esse produto aqui, por esse desconto, fechado. Percebe? Técnica, habilidade. Esse é o tipo de coisa que acontece com todas as objeções. É o que a gente fez, listou uma relação de todos os contornos de objeção. Tá? Preciso do produto agora. Fulano, eu entendo a sua urgência. Muitos clientes também procuram algo rápido para não atrasar a obra. Eu super entendo que esse é um ponto importante para você. Mas deixa eu entender. Deixa eu verificar aqui no nosso estoque as opções de entrega. Para qual região você precisa? Deixa eu ver se eu consigo flexibilizar, se eu consigo colocar a sua entrega na frente. Temos um serviço de entrega expressa, para algumas regiões tem isso, né? Ou você pode retirar isso na unidade mais próxima. Se fechar agora, eu posso priorizar sua entrega para tal horário. Podemos seguir? Se a gente fechar, eu já coloco sua entrega para amanhã no primeiro horário. Percebe? Técnica. Achei mais barato em outra loja. Fulano, eu entendo. É comum comparar preço. E você tem toda a razão de cotar com outras lojas para você tomar a decisão. E, lógico, fazer um bom investimento. Certo? Estou criando empatia. Estou concordando com o cliente. Estou mostrando que eu estou pensando como ele. Você verificou se esses materiais têm as mesmas especificações? Muitas vezes o produto mais barato pode não ter o mesmo custo-benefício,
Nem sempre o mais barato traz o melhor resultado. E aí eu trago o meu diferencial, crio um diferencial na entrega, algum ponto específico e fecho. Isso vale para tudo. Lógico que vocês vão adaptar segundo a realidade de vocês, mas o ponto é, eu crio conexão através da atenção, desperto interesse, mostro um desejo ou um diferencial da loja, algum ponto específico, e chamo ele para fechar. Tem que fazer um CTA sempre, ó. Posso reservar o pedido para você agora e garantir a prioridade no recebimento? Com isso, você pode comprar com tranquilidade. Vamos fechar? Então, o que a gente fez? Listamos todas as objeções, ó. E se eu precisar trocar? Não sei como instalar. Quais as formas de pagamento? Será que eu posso confiar que vai entregar no prazo, né? Não sei se isso vai funcionar na minha obra. Que às vezes é uma marca nova que ele tem desconfiança do mercado. Não sei, não fui bem atendido anteriormente. Às vezes o cliente reclama. Eu preciso consultar outra pessoa antes de decidir. Fez sentido aqui, gente? Fez sentido? Todo mundo comigo? Quem aqui quer receber esse guia? Para poder responder, né, as objeções do cliente. Teve vários clientes que já falaram, assim, comecei a aplicar a técnica de controle de objeção, comecei a ter muito mais resultado do que eu não tinha. Agora minha loja vende muito mais do que eu estou vendendo. E eu estou vendendo, fechando venda que estava em cima do muro que o cliente tinha assumido. Agora eu já consigo ter mais técnica, fazer de forma muito mais assertiva e fechar muito mais venda. Beleza? Bom demais, gente. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, é a estrutura toda, né? A gente falou ali sobre os 3 principais pontos, comportamentos fundamentais, processo de vendas, e falamos a respeito de como contornar a objeção, e tem o guia que vocês podem utilizar para a gente conseguir fechar mais venda e alavancar. Quem acredita que se aplicar as técnicas e o conhecimento que foi absorvido aqui, vocês vão vender mais? Manda no chat ou levanta a mãozinha aí, que está com a câmera ligada, eu sei, já estou vendo aqui. É possível? Ficou nítido, ficou claro? Show de bola, pessoal.